princípio, o vazio em trevas era o abismo. Antes de haver uma molécula ou um átomo, havia alguém ali. Antes de haver um anjo ou um demônio, havia alguém ali. Quebrando a teoria do nada, o silêncio foi rompido por uma voz. Haja luz! O invisível tornou-se visível, mas não havia ninguém para vê-lo. Da explosão de sua voz surgiu uma luz e bilhões de partículas de si mesmo. A luz era a expressão da sua voz, o Logos, o arquiteto da criação, a expressão do seu pensamento, o Verbo. Chamado de Filho porque foi gerado em si mesmo. E o Verbo era luz, e a luz era Deus. Na explosão de sua voz, bilhões de partículas formaram pedaços de carvão poroso. Que se congelaram porque não havia sol. Então a luz aproximou-se de um pedaço de carvão e o seu calor o aqueceu. E ao descongelar-se, bilhões de moléculas se juntaram, formando a água. E o próprio Deus se movia sobre a face das águas. Rompendo o silêncio do nada, da escuridão e do abismo, a luz do Verbo, estrela solitária, brincou como criança no espaço vazio. No seu pensamento, milhares de estrelas semelhantes. E o Verbo Luz jubilou com aquilo que ainda não existia. Mas ele chama as coisas que não são como se já fossem, porque o seu pensamento é perfeito. Então ele juntou as pequenas partículas formando uma porção maior. E o Verbo arquiteto, como a um oleiro, juntou o líquido ao sólido e formou uma grande esfera.
obra é chamada de terra. Que ele organizou com a fauna e a flora e criou o sol. E a lua, e da mesma matéria deu forma aos filhos com os quais jubilava antes que tudo existisse. Mas do abismo e da escuridão uma força migrou para dentro do homem, uma queda que provocou uma amnésia profunda e tornou o homem irreconhecível. E no tempo veio o medo, a dor, a angústia e a morte. E nos tornamos vazios como o universo antes de tudo. E a terra se tornou um mundo de incertezas. Morremos entre cortinas escuras do tempo que nos priva de ver o dia após. E vagamos por um vale de sombra e morte, e a cólera nos atingiu, de maneira que não reconhecemos mais um irmão. Mas no profundo da solidão do homem, um grito de medo levou o homem caído a esforçar-se em uma evolução mental, em uma tentativa de lembrar aquilo que esqueceu. Esse esforço é chamado de ciência, matemática, filosofia. Mas isto não foi capaz de encontrar termos naturais para associar a verdade do mundo que conhecemos. Porque existem coisas que não podem ter fórmulas quantificáveis, como a bondade, a piedade, a compaixão, o amor e etc. E quando as mentes estavam à beira de um colapso do pensamento, quando suas descobertas afirmaram apenas que o mundo é mau, ímpio, imoral e desumano, associado ao medo, ao vazio, o homem caminhava rumo à sua autoaniquilação. Tentar explicar a vida pela própria mente é como uma criança tentar montar um quebra-cabeça sem o desenho original. Não é possível explicar o invisível, o insondável. A criatura não pode explicar o Criador, a menos que ele se torne um de nós.
O que o homem entende de poder é dominar sobre outros. O Todo-Poderoso veio à Terra para nos dizer que o autocontrole é um poder maior. Toda a natureza se mantém no controle do seu propósito, mas o homem se descontrolou. E Deus não destruiu, apesar de tudo, para demonstrar o seu maior poder, o perdão.